Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora aqui no capítulo 8, não há muito assim, como é que eu vou dizer, não é muito tema novo. Paulo está mais ou menos tratando de coisas que já tem falado aqui, de outras maneiras, em outros pontos, mas apenas o que nós podemos perceber são o aprofundamento das normas do Evangelho, de como ele implica em relação aos membros da igreja, principalmente a postura que devemos ter em relação aos fracos da fé. Já falamos sobre isso, mas vamos dar outra pincelada aqui sobre isso no capítulo 8, porque Paulo aqui, de certa forma repete isso, porque na igreja de Corinto parece assim que havia uma norma de orgulho ou de conhecimento filosófico que afetava ou secundava normas de comunhão. Então as pessoas assim poderiam assim ter um certo conhecimento, assim, uma profundidade de conhecimento, que ao invés de produzir o fruto que deveria produzir, era a contenda, potencializava a contenda. Isso Paulo vai tratar aqui um pouco mais e vai assim pontuar perante aqui os corintianos as coisas que são básicas e basilares do evangelho em relação às coisas que são consideradas muitas vezes boas, úteis, mas que não são o evangelho, que pelo contrário quebram os princípios da comunhão, tá? Então diz assim, ó, no versículo 1 a 3, no comecinho, resumidamente diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Certo? Se alguém acha que sabe alguma coisa, ele não sabe como deveria saber. Aqui ainda é o problema dos coríntios com a filosofia. Nós já falamos antes que eles tinham assim, uma forte influência grega, de conhecimento grego, de filosofia grega, se embasavam demais nisso. Paulo chega até a contrastar a mensagem que ele pregava como palavra de Deus, e não embasada em sabedoria humana. Ele já começa falando isso, de certa forma, já dando uma indireta aqui. Mas nós vemos assim que os coríntios tinham esse problema realmente. Um dos problemas deles era esse. Nós já vimos, por exemplo, assim, que a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Mas parece que o que os gregos chamavam de sabedoria não é a mesma coisa que a Bíblia chama de sabedoria. Vamos ver a diferença aqui. O saber ensoberbece. Se esse saber ensoberbece, então, obviamente, não é o saber conveniente, não é o saber bíblico, porque a forma bíblica de verdadeiro conhecimento não produziria os problemas que essa forma de conhecimento estava produzindo entre os corintianos. É claro que qualquer conhecimento, qualquer saber pode produzir soberbia, mas o fato é que a sabedoria, como o próprio Senhor disse, é justificada pelos seus frutos. Conhecimento em si pode não ser a sabedoria bíblica, ou aquilo que é considerado sabedoria. Os gregos consideravam o conhecimento praticamente como sinônimo de sabedoria, mas biblicamente não. Biblicamente são os frutos do Espírito que definem sabedoria, ou o conhecimento verdadeiro. Esse é o contraste que Paulo vai fazer aqui. O que acontecia é que esse modo de conhecimento que levava à soberba por parte dos coríntios potencializava tudo o que havia de ruim neles. O tipo de conhecimento, ou o modo de se conhecer em que a pessoa se orgulha, potencializa o mal que ela tem. Não o bem, mas o mal que ela tem. Porque sem soberbece, então o orgulho leva a uma dificuldade de reconhecer que se está errado. Leva a uma dificuldade de se reconhecer que não se conhece da maneira que se deveria conhecer. Enfim, Paulo está falando isso, na verdade. Não o conhecimento, né, mas o amor que edifica. Paulo faz um contraste aqui. O soberbo soberbece, mas o amor edifica. Então, os coríntios estavam, como é que eu vou dizer, bons em conhecimento e fracos em amor. Um tempo atrás eu vi um irmão falar isso, há um tempo atrás eu vi um irmão falar isso, que estava crescendo em conhecimento, mas diminuindo em amor. Eu falei, mas como assim, meu Deus do céu? Que história é essa? Que história é essa? É que Paulo está dizendo, né, que o amor ele precede o conhecimento.
Porque, infelizmente, hoje em dia, eu vejo nas igrejas, vejo pastores falando muito bem heresia, falando muito bem coisas erradas, embasando o pecado, embasando o homossexualidade, embasando fornicação, embasando o universalismo teológico, de uma forma muito bem colocada, com uma sapiência assim admirável, falando de um modo muito equilibrado e sábio, e, no entanto, expressando heresias. Esse é o tipo de saber que ensoberbece, esse é o tipo de saber que muitas vezes vem até assim a desprezar as pessoas que ainda mantêm essa doutrina. Esse é o tipo de saber que eu tenho visto em algumas mentes aqui. E quando Paulo fala, o amor edifica, ele está justamente contrastando o que pode ser um conhecimento, que pode ser uma forma de sabedoria humana, mas que não traz dentro de si os frutos verdadeiros do Evangelho. O contraste é esse que Paulo está fazendo aqui. E é curioso, porque nós não vemos muito assim, muita semelhança, pelo menos eu não vejo muita semelhança entre Paulo e Tiago, de certa forma, entre aquilo que Paulo fala e que Tiago fala, porque Tiago fala muito das obras e Paulo fala muito da fé. Tiago enfatiza as obras e Paulo enfatiza a fé. Mas eu vejo aqui que, para entendermos o que Paulo está falando aqui, teríamos que ir na carta de Tiago para vermos assim, esse contraste, porque o contraste que Paulo faz aqui entre a sabedoria, que obviamente está subentendida a sabedoria humana, o saber humano, né? e a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, é o mesmo contraste que aparece mais assim, vou dizer assim, mais detalhada na carta de Tiago. Na carta de Tiago. Esse mesmo contraste que Paulo está fazendo aqui entre o amor que ensoberbece, aliás, entre a sabedoria, o saber que ensoberbece e o amor que edifica, esse contraste aparece de uma maneira mais assim detalhada em Tiago, porque Tiago faz a pergunta desafiadora: alguém dentre vós se julga sábio e inteligente? Prova em mansidão e sabedoria e com digno proceder. Mas se esse conhecimento que vocês têm produz rixa, inveja, ciúmes e porfias, né? Porfias, é uma palavra desconhecida para nós. Se produz esse tipo de fruto, então essa não é a sabedoria do alto, mas é carnal, animal e demoníaca. Porque a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. É na paz que se semeia a paz, para os que promovem a paz. Então, Tiago faz esse contraste entre a sabedoria, que de certa forma sustenta a ira, ciúmes, rixa, tudo que havia entre os coríntios, na verdade. Porque Paulo havia ali a dissensão entre vocês, havia o pecado sendo justificado, havia a idolatria de ídolos, né? de líderes, aquela postura imatura, né? Quem é Paulo, quem é Pedro? Paulo faz essa pergunta por causa disso, enfim. Tudo aquilo que eles tinham como norma de sabedoria era animal, carnal e demoníaco, porque não os santificava de alguma maneira. Os sustinha em uma norma infantil de fé. Não podia falar como a espirituais, assim como a criancinhas em Cristo. Então essa sabedoria, por mais que ela fosse valorizada entre os coríntios, esse saber era ainda uma norma carnal de entendimento, porque não continha dentro de si os frutos do Espírito. E Tiago fala, a sabedoria do alto ela é primeiramente pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, quando Tiago faz esse contraste, Paulo está fazendo basicamente a mesma coisa aqui. O saber ensoberbece. Esse saber, essa sabedoria, que é carnal, animal e demoníaca, que não é o suficiente para que se corrijam as coisas. Hoje em dia, as pessoas pegam muito assim uma maneira assim grega, digamos assim, filosófica de entender as coisas, falando que o conhecimento por si só ilumina. Ainda é uma pegada assim do iluminismo, né, da razão e tudo mais. Já tivemos 2 guerras mundiais e vemos a humanidade indo para o abismo, e o conhecimento em si, ele cresce. A sapiência em si, de uma maneira geral, ela cresce. Cientificamente, filosoficamente, mas que fruto está produzindo no mundo em termos de moral? Que fruto está produzindo no mundo em termos assim, de melhor o ser humano em seu comportamento? Então, quando se fala de sabedoria, conhecimento humano e conhecimento bíblico,
O contraste é esse. Quais são os frutos? E aqui Paulo está dizendo isso. Esse saber que vocês têm aí soberbece, mas o amor edifica. E quando o Tiago fala que a sabedoria do alto é pura, pacífica, cheia de misericórdia e bons frutos, ele está, de certa forma, falando do amor também. Nós vamos ver mais para frente aqui no capítulo 13, que Paulo vai descrever as características do amor e vai ter exatamente essas características. E tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso faltava aos coríntios. Faltava esse conhecimento, essa sabedoria do alto que Tiago fala, era o que faltava aos coríntios. Que é embasada no amor, que se propaga pelo amor. Isso faltava a eles. O que nos identifica? O que nos define? O que Jesus falou? Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Se tiverdes uma bela teologia, não. Se vos amardes uns aos outros, isso nos definiria e isso nos, mostraria o reino de Deus para as pessoas. Acredito assim que a igreja pode ter muito conhecimento, muita boa obra, de muita coisa. Mas se a igreja não tiver amor, ela não vai mostrar o evangelho no mundo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se o amor não estiver na base, esse conhecimento é falho. É o amor e não o conhecimento que justifica todas as coisas, que dá corpo a todas as coisas, que se faz pelo Evangelho. Isso também nós vamos ver lá mais para frente, no capítulo 13 dessa carta. Tá? Continuando aqui no versículo 4 a 8, né, no capítulo 8, diz assim, ó, resumidamente. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Aí nós vamos voltar de novo naquela questão. Né? Todas as coisas convêm, mas nem tudo edifica. Nós já falamos sobre isso num ponto. Vamos dar mais uma pincelada aqui. Tá? O ídolo por si só nada é no mundo. O ídolo por si só nada é no mundo. O que o ídolo é? O ídolo por si só. O ídolo por si só é uma figura de pau, ou pedra, ou bronze, ou qualquer coisa. Isso é o ídolo. Por si só, ele é só isso. É uma imagem. É uma escultura. Nada, né? O ídolo por si só nada é no mundo. Né? Mas há um só Deus. Ou seja, quem existe verdadeiramente no mundo como soberano, como Deus verdadeiro, é o Senhor. É o nosso Deus. E o ídolo não é nada. Em si mesmo, em si mesmo, ele não é nada. O problema é que existem pecados assim que existem, aliás, existem noções, né, que pecabilizam assim por heranças e genealogias de conceito, coisas assim que não tem mais aquele mesmo significado. Então, por exemplo, assim, o ídolo, ele em si não é nada, mas se aquilo que se faz em torno do ídolo está realmente embasado em uma adoração, aí nesse caso sim, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que o ídolo por si só não é nada. Ou seja, se você considerar o ídolo por aquilo que ele é de fato, ele não é nada. Agora, se é embasado assim, em uma adoração, aí sim. O problema é que muitas vezes existem coisas assim que as pessoas consideram errados ou pecaminosos. Mesmo hoje em dia, os temas assim não são exatamente aqueles mesmos que eram no tempo dessa carta. A comida sacrificada aos ídolos, por exemplo. Será que uma comida, por exemplo, uma carne, ou o resto de uma carne que foi usada lá no templo idólatra, no caso, no templo pagão, aquela mesma carne que foi usada lá, eles pegavam e vendiam no açougue depois, vamos jogar fora? Não, é carne, vamos comer. Vendia lá no açougue. Mas ela lá no açougue, ela tinha o mesmo significado que ela tinha lá no templo, na adoração pagã? Não, é isso que o Paulo está dizendo. O ídolo sozinho não é nada. Né? E a carne por si só é carne, não é outra coisa. Não passa a ser demoníaca porque foi usado na adoração. Então, Paulo está querendo dizer isso. Só se tiver imbuído em uma adoração. E hoje em dia, algumas pessoas acham assim que se uma coisa teve uma origem pagã, ou era um conteúdo de um ritual pagão na antiguidade ou na Idade Média, por si só continua sendo pecado. Se você perguntar para uma pessoa que acha assim que Natal é festa pagã, né? Ovo da Páscoa é coisa pagã, ele vai dizer mais ou menos isso: o vatapá, não pode comer vatapá porque a mulher que está fazendo lá é uma mãe de santo, então o vatapá vai ter lá um demônio apimentado misturado lá no vatapá. Esse tipo de coisa que se aplicando hoje em dia, né? Esse mesmo conceito com a mesma mentalidade hoje em dia, com os termos de hoje em dia.
as pessoas vão dizer que a origem pagã é como se tivesse assim, como é que eu vou dizer, imantado perpetuamente a mesma coisa. O que é uma ferradura para você? Ferradura é aquele instrumento que coloca na pata do cavalo, né, para proteger o casco dele, para não gastar muito o casco dele. Hoje em dia, assim, tem muito asfalto, né? Então coloca a ferradura para... Sempre se fez isso. Coloca a ferradura na pata do cavalo. Ferradura é isso. Agora, você acha que a ferradura dá sorte? Já é um conceito em cima de uma ferradura. Uma ferradura em si mesmo é coisa para pôr em cavalo. Ponto. Que é um pé de coelho, por exemplo. Pé de coelho, algum coelho morreu para ter aquele pezinho ali para você usar como chaveiro. Ah, dá sorte. É uma coisa desse nível aí. Uma coisa assim que se você não acreditar em si mesmo não é nada. Pé de coelho, ferradura, né? O que é um ovo da Páscoa? O ovo da Páscoa é um chocolate em forma de ovo. Isso é um ovo da Páscoa. Tem alguma coisa de pagão nisso? Tem alguma coisa de idólatra nisso? Não, em si mesmo não. Né? O que é uma árvore de Natal? É um enfeite, não é isso? É a adoração do Thor, né? O deus lá dos escandinavos, né? Da Normandia. Isso tinha realmente assim, se você fizesse um levantamento, tem uma origem assim, tal, pagã realmente. Mas tem esse mesmo significado hoje em dia? Esse é o ponto. E Paulo está dizendo isso. Se o ídolo em si mesmo não é nada, então aquelas coisas que são associadas com a adoração pagã ou coisa assim, elas não são nada em si mesmo, nenhuma dessas coisas. Eu falo isso assim, contextualizando, né? Eu já falei bastante sobre isso no outro vídeo, mas quero só assim, trazer de novo a memória, porque é isso que tem que ser entendido. Né? O que não é nada tratado como se fosse alguma coisa. E existem assim, várias coisas nessa mesma linha, né? Uma imantação perpétua de objetos, de palavras, de expressões, de nomes. Né? Isso aí ainda são mazelas dos anos 80 e 90, mazela daquelas coisas lá dos anos 80 e 90, onde houve um grande avivamento, uma grande bênção na igreja, mas também houve muita doutrina errada, muito exagero. E as pessoas estão até hoje com esse negócio, quebra de maldição, repreender o passado, repreender o nome, repreender uma palavra, repreender sei lá o que mais. É tudo baseado nesse tipo de coisa. Uma ideia assim de alguma coisa assim que se perpetua como uma norma pagã, não tendo mais aquele significado. Coitada daquela pessoa. Não fala coitada, porque coitada é a pessoa castrada. Abençoado, eu não estou querendo dizer isso, não estou chamando ninguém de castrado. É uma expressão de pena, é esse o sentido que eu estou dando. É só isso. As pessoas acham porque acham que... Meu Deus, só a graça. Não há esse conhecimento em todos, é isso? Entretanto, não há esse conhecimento em todos. De fato, não há esse conhecimento em todos. Mesmo hoje em dia, não há esse conhecimento em todos. De que muitas coisas em si mesmas não são nada, simplesmente não são nada. Tá? A palavra de Deus diz que tudo que é recebido com ações de graças, pela ação, pela oração, né, e pela palavra é santificado. Ele está falando de comidas, assim. Falando de comida. Então, se você usa alguma coisa assim que por assim dizer, você usa lá uma correntinha com a estrelinha de 5 pontas, por exemplo. Assim. Para você aquilo não é nada. Né? E se você vai, por exemplo, comer, vai na Bahia, vai comer um vatapá, você está orando, né? Você está agradecido a Deus, né? Do Senhor é a terra sua plenitude, não é isso? Então, a matéria-prima de todas as coisas, é uma criação de Deus. Então, o Senhor é que é dono de todas as coisas. Não devemos nada ao diabo com relação a isso. O diabo não cria nada. Ele só usa as coisas que Deus criou. Se as coisas são recebidas com ação de graças, no agradecimento, na adoração verdadeira de Deus, elas em si não são nada. Isso tem que ser entendido. Né? Nós temos assim que ter uma consciência mais livre, não cativa por esse tipo de exterioridades. Porque a interioridade é que diz o que são de fato as coisas. Tá? É como falei no vídeo anterior sobre a questão da adoração pagã. A adoração pagã, se aquilo é feito no meio de adoração, então aquilo é realmente o que é, por assim dizer, naquele sentido estrito da adoração pagã. Mas fora daquele contexto não é nada. Tá? Fora daquele contexto não é nada. Tá? O elemento assim legitimador da idolatria não é o objeto, mas é o coração da pessoa naquele espírito de idolatria. Tá? Então, se a pessoa come lá umas balinhas lá e Cosme e Damião, não.
Balinha é balinha, é doce. Agradeça a Deus e chupa a balinha que você quiser. Tá? O alimento da minha não tem nada a ver com isso. Tá? Então, coma lá o vatapá na Bahia. Obrigado por esse vatapá. E acabou. O fato de ser sido feito por uma mãe de santo não quer dizer nada, né? Tá? Coma ovo da Páscoa, faça o que quiser, com uma norma de consciência pura diante de Deus, reconhecendo que o Senhor é dono de todas essas coisas, tá bom? Buenas. Aqui no versículo 8 a 13, né? Esse assunto é bem simples, assim, de certa forma, mas já encontrei muitos irmãos tropeçando com isso. 8 a 13, versículo 8 a 13 aqui agora diz assim: nada perdemos se não comermos e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, aí é um outro ponto, olha só, gente. Vede, porém, que a nossa liberdade, que a vossa liberdade não vinha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Aí tem uma outra implicação também, tá? Não é nada, você pode comer ou não comer, ter ou não ter, tanto faz. Né? Faça uma ceia de Natal com a tua família ou não faça. Monte lá uma árvore de Natal ou não monte. Coma o vinho da Páscoa ou não coma, tanto faz. Em si não é nada isso. Tá? Agora, vede que a vossa liberdade não vem de alguma maneira ser tropeço para os fracos. Bom, nós já sabemos disso, temos o conhecimento, não é isso? Tá? De que o que não é acompanhado por um conjunto de adoração não se sustenta apenas no objeto, nós sabemos disso. Tá? A vela vermelha, ela só é uma coisa do mal se ela estiver lá no contexto da quimbanda. Fora de lá é uma vela vermelha com qualquer outra. Entendemos, tá certo? Fechou? Beleza. Agora, vede, porém, que a vossa liberdade não vem de alguma maneira a ser tropeço para os fracos. Aí, Paulo vai falar de novo do amor. Ele diz assim que conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. É claro que algumas pessoas, por sua norma de entendimento, né, por sua norma de conhecimento de algumas coisas, desprezam a consciência dos outros. Desprezam, de repente, a consciência do irmão, que de repente ainda crê daquele jeito, ainda é apegado com algumas coisas, é isso? Mas isso a gente tem que entender, que nós somos assim, servos uns dos outros, na nossa norma de comunhão, somos servos uns dos outros, e devemos o amor uns aos outros, tá? Então, se você tem um irmão assim, que tem um entendimento assim mais, né, você deve o amor, você deve o ombro para aquele irmão se apoiar, isso é a norma da comunhão. Então, quando Paulo fala assim, veja que de modo algum a sua liberdade possa ser tropeço para os fracos, nós temos que entender isso. O amor edifica nesse sentido. O contraste aqui começa nesse ponto. Objetivamente, o contraste entre aquele saber que ensoberbece e o amor que edifica está nesse ponto aqui, nessa parte que Paulo fala isso. A nossa liberdade de consciência não pode, de alguma maneira, assim, nos afastar dos irmãos, nos afastar das normas de comunhão. O forte deve sustentar o fraco. Tá? O que é o forte no mundo? O forte no mundo é a pessoa que prevalece, não é isso? O que é o forte do reino de Deus? O forte do reino de Deus é aquele que sabe renunciar, aquele que sabe perder em prol do outro, aquele que perde em prol do irmão, em prol do mais fraco. No reino de Deus, o forte protege o fraco. O forte não prevalece sobre o fraco. Não é como é que é o darwinismo social, né? Não existe isso na igreja. Essa prevalência do forte em relação ao fraco. Nós devemos, assim, naquilo que somos abençoados por Deus, naquilo que somos fortes no Senhor, devemos às pessoas que de repente necessitam ou são mais fracos de alguma maneira. Então, quando Paulo fala assim, vede, porém, que a vossa liberdade não venha, olha, vede, porém, isso aqui, vede, porém, que o evangelho que você pratica é feito de renúncia e não de autoafirmação. Vede, porém, isso. Que aquilo que você afirma não é tropeço para alguém, ou não é escândalo para alguém, ou não é desprezo em relação a outras pessoas. Entende? O saber que ensoberbece, de certa forma, despreza as pessoas que supostamente não têm conhecimento, ou não têm menos conhecimento. O saber que ensoberbece é um saber que faz com que você se sinta mais do que alguém, ou conheça mais que alguém, ou tenha uma profundidade maior do que outra pessoa. Esse é o saber que ensoberbece. O amor que edifica, ele não leva a essa consequência. Porque ele é pacífico, ele é humilde, ele é cheio de sabor, ou sabor, o saber, ou a sabedoria bíblica, né?
É a sabedoria baseada nos frutos do Espírito. Então, vede que o vosso evangelho seja feito de renúncia e não de autoafirmação. Isso é um ponto que a gente deve levar em conta. Tá? Veja bem, vede que o vosso evangelho, tá, carrega a cruz em todos os termos da comunhão. Tá? Veja que o evangelho que você pratica te leva a uma renúncia. O que você já perdeu em prol do teu irmão? O que você gostaria de fazer e não fez por uma outra pessoa, por um irmão? O que você já renunciou, é isso? Foi em prol de alguém? O que você é capaz de renunciar em prol de alguém? Então, esse é o amor que edifica. Esse é o amor que edifica. Tá? O que você representa em relação aos mais fracos te define mais como cristão do que a tua bela sapiência teológica, né? Teu belo conhecimento. O que você representa em relação aos fracos te define mais como cristão do que aquilo que você sabe de repente. O conhecimento bíblico em si é bom, mas se por essa via existe um excesso de autoafirmação e até um desprezo por pessoas que supostamente sabem menos, então realmente não é o amor que edifica, não é a sabedoria do alto. Como diria Tiago, não é a sabedoria do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca, porque ela não produz os frutos do Espírito. Não está produzindo os frutos que levam a edificação. Tá? Nós temos que entender isso. Tá? O que o Senhor é em relação à tua fraqueza? O que o Senhor é em relação à tua fraqueza? O que o Senhor é em relação à tua ignorância? A coisa que você não sabe. Mais ou menos por aí você deve ser em relação ao teu próximo também. Porque se o Senhor é o que Ele é por tuas fraquezas, nós devemos ser a mesma coisa em relação às fraquezas do nosso irmão. A sabedoria do alto, ela é o quê? Cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa sabedoria do alto, essa sabedoria baseada no amor. E é essa sabedoria que nós devemos ter e viver por ela. Porque dessa maneira, realmente o nosso conhecimento será um conhecimento assim que abençoa, né? Será um conhecimento assim que renova a igreja, que faz realmente a igreja crescer e se edificar na graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos dê então essa humildade, né? Aqui Paulo está mais ou menos fechando aqui um termo geral, apontando para a sabedoria do alto como a norma mais excelente de conhecimento. Não aquele conhecimento que leva ao orgulho, mas aquele que é abençoador e perdoador, que nos leva realmente a um patamar de maturidade sem nos levar a nada com relação ao orgulho e autoafirmação. Tudo bem? Deus abençoe.